Mente revolucionária, esquerdista, destrutiva. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Para nós falarmos sobre a destruição que a mentalidade esquerda realiza contra a nossa civilização, a gente precisa entender o que significa revolução. Uma palavra que vem do latim revolutio ou revolutionis, que tem ali etimologicamente o significado de mudança ou de revolver ou se mover. É por isso que esse termo ele começa a ser utilizado a partir do século XIV até o século XVI, com um significado muito interessante. Essa palavra ela fazia parte do vocabulário das ciências naturais, onde revolução era o movimento lento, regular e cíclico dos astros. Todos aqueles homens de ciência, quando descobriam os astros e o seu movimento, toda essa dinâmica era chamada de revolução. Mas no século XVII, essa palavra ela saiu da esfera das ciências naturais e foi para a política, ou, por assim dizer, um tipo de ciência política, quando revolução passou a significar uma transformação. Porém, essa transformação ela tinha uma característica muito específica. Era uma transformação que visava trazer a ordem, era um reboliço momentâneo e curto, e o objetivo era restabelecer a virtude da sociedade. Nesse viés é que a gente vai entender a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Reforma Protestante, a Revolução Americana. Todas elas tinham esse ímpeto. Mas na França, e a gente está falando aqui no período da Revolução Francesa, esse significado ele extrapolou. Ou seja, revolução passou a significar a destruição da atual situação construída no passado para ser substituída por uma nova ordem, por uma nova realidade social, por assim dizer. Então, era destruir o antigo regime, e esse antigo regime passou a ser alvo do ódio, da obsessão dos franceses e trazer uma nova sociedade, uma nova engenharia social, tudo isso partindo, claro, de ideologias. Não era o olhar para a sociedade, ver as virtudes do passado que deveriam ser cultivadas e trazidas, como aconteceu na Renascença, como aconteceu na Reforma, ou a busca pela liberdade contra inimigos externos, como aconteceu nos Estados Unidos. Não, era uma revolução de destruição, de massacre, de matança para estabelecer uma nova ordem. E Karl Marx ele assumiu essa postura revolucionária. Ele dizia que a revolução era para trazer a transformação social. E o que Marx fez foi pegar esse termo, revolução, e trazê-lo para a história, sendo que para ele, história se resumia na luta de classes. À sua época, a classe operária, ou o proletariado, e a classe dominadora, ou a burguesia. Ali se travava um grande conflito, e para que o proletariado pudesse vencer essa guerra, seria necessária a revolução. Então Marx propunha a transformação social em dois momentos, e poderíamos até dizer em dois níveis. O primeiro acontecia na infraestrutura, era a tomada de poder através das armas, através da violência física, através da matança. E o segundo momento era a revolução transformativa da superestrutura. Aí temos toda a cultura, toda a visão civilizacional, quando o marxismo propunha e propõe a destruição da família, da igreja, do Estado e de tudo aquilo que compõe o que para eles significa as superestruturas mantenedoras do sistema capitalista.
Esse tipo de visão levou, obviamente, à destruição para a China, para a Rússia, Cuba e tantos outros países que vivenciaram esta revolução de tomada de poder para posteriormente a mudança de mente. Mas muitos críticos do século XX, eles questionaram isso, eles disseram que isso não dava certo. Isso levava à matança, mas estes que eram alvo dessa revolução armada se recusavam a mudar a sua mente. Até mesmo o proletariado de outros países livres passaram a ocupar o espaço da classe média. Então, eles não tinham mais nenhum interesse revolucionário. Foi aí que eles disseram, nós temos que inverter o processo, fazer uma inversão. Não temos que primeiro tomar o poder para depois transformar a cultura ou as bases da civilização. É o contrário. Vamos corroer a cultura, vamos destruir as bases da civilização para depois tomar o poder. E aí propõe uma revolução cultural, daí o termo marxismo cultural. E o que de fato eles vão colocar é a destruição daquilo que para eles é o sustentáculo desta civilização judaico-cristã que mantém para eles o sistema capitalista. Eles acham que o capitalismo se baseia nos princípios da moralidade do Evangelho. Só aí a gente já percebe que há uma mentira muito grande. Mas qual foi a metodologia, ou qual é a metodologia de destruição da civilização? É tomar as ciências sociais e as ciências humanas como base e como causa de toda a interpretação dos demais conhecimentos. Então, conhecimentos na área da saúde ou conhecimentos na área da biologia, na área biológica, ou conhecimento na área de exatas, enfim, todos eles perderiam a sua independência causal e agora deveriam se submeter a toda a interpretação social ou interpretação das ciências sociais. Isso significa dizer que as ciências sociais e ciências humanas, ciências sociais está inserida nas ciências humanas, iriam destruir todas as bases do conhecimento das outras ciências, das outras filosofias e da teologia. Foi isso que fizeram e é isso que eles estão fazendo. E aí vem uma série de processos destrutivos quando essa base ou essa mentalidade revolucionária, ela se insere na cultura e nas bases da atual civilização. É importante dizer que a nossa civilização ela foi construída no direito romano, foi construída na mentalidade grega e na moralidade judaico-cristã. Então, tudo isso deve ser destruído pelo relativismo ou por substituição de termos, através de ideologias. E aí, como que se dá essa destruição? E eu quero trazer aqui essa destruição, não do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista prático, para que a gente entenda, de fato, o que ocorre através da mentalidade revolucionária, dessa mentalidade destrutiva. O primeiro ponto é a teologia. O que foi que a mentalidade esquerda fez e o que é que ela faz? É a imanentização daquilo que era transcendente. Transcendência é esse lado espiritual, divino, ligado às escrituras sagradas, como o livro da revelação. Eles pegam todos esses conceitos e trazem para a imanência. A imanência é a história, é a matéria, é esse dia a dia. Eles simplesmente destroem a cidade de Deus, pensando aqui em Santo Agostinho de Hipona, e agora trazem tudo para a cidade dos homens. E aí a teologia ela passa a ser não o estudo, ou pelo menos a mentalidade de alguém que celebra a existência de Deus e o seu domínio sobre todas as coisas. Não, agora esse Deus se torna a história, esse Deus se torna o Estado, esse Deus se torna a sociedade, esse Deus se tornam as ideologias. E agora tais pessoas devem se curvar a essa nova divindade.
Mesmo quando nós olhamos para a teologia da libertação na Igreja Católica e a teologia da missão integral entre protestantes e evangélicos, vamos perceber claramente sobre essa mudança, essa transformação. A teologia da libertação, como a teologia da missão integral, embora a teologia da libertação esteja mais consolidada, a da missão integral ainda é muito escorregadia, mas, grosso modo, ambas elas vão imanentizar as promessas da Escritura Sagrada, vão trazer para a terra a redenção das minorias, dos povos, aqui nessa terra, por meio da luta. O pensamento destrutivo da esquerda também faz a mesma coisa com a história. A história deveria ser a escrita dos eventos do passado, sociais, políticos e econômicos. Mas o que a história da esquerda faz? Usa uma crítica totalmente e unicamente baseada no marxismo, e aí eles vão superar, vão trazer a superação do pensamento marxista em todos os eventos registrados pela história, e vão construir o que eles chamam de uma história crítica. Não que a crítica não seja necessária, ela é, mas só que essa crítica proposta por eles é a crítica marxista, que destrói todos os valores, todas as concepções e que traz inclusive mentiras quanto a essa doença, essa patologia crítica que estabelecem sobre esta ciência. A linguística também ela é afrontada. Ora, de que maneira? De duas formas. Pelo politicamente correto, quando as pessoas agora devem utilizar um vocabulário restrito e determinado autoritariamente por eles, da esquerda, então aí você fica apavorado e com medo de falar certas coisas em público, ou num vídeo, ou em qualquer lugar onde haja testemunhas, porque você tem que ser politicamente correto. É uma forma de cerceamento. Mas também eles utilizam essa afronta linguística quando agora eles querem empurrar goela abaixo uma linguagem que utilize pronomes neutros. Inclusive no Brasil, escolas estão adotando esse tipo de linguagem. É aquilo, em vez de ela ou ele é ilo, em vez de menino, menina é meninix. É esse tipo de linguagem que afronta, que destrói, que traz uma contradição insolúvel para a linguística. Eu diria até um absurdo para as estruturas linguísticas que nós vivemos. É aquilo que George Orwell, no seu romance 1984, chama de novilíngua. Mas a esquerda também ela destrói, enquanto conhecimento, enquanto ciência, a biologia, porque ela vai negar a realidade do sexo. Que realidade é esta? Ora, a biologia nos mostra que nascem homens e mulheres. É isto. Mas eles vão negar isto. Eles vão dizer que não. Não é a biologia que determina se alguém é alguma coisa. O que vai determinar que alguém é alguma coisa, do ponto de vista da sexualidade, é o gênero, ou a construção do gênero. E aí temos a ideologia do gênero, que também é um absurdo, que nega, que solapa, que rouba da biologia aquilo que está estampado diante de nós pela realidade. Mas não tem conversa. Nós vamos agora reformular de maneira revolucionária esse processo. O que dizer da política, quando o pensamento de esquerda cria o Estado interventor, o Estado autoritário e o Estado que vai provisionar todas as necessidades das pessoas? Esse Estado que, através dos seus partidos políticos de esquerda, agora se colocam como essa divindade provedora, essa cornucópia que vai conceder todos os bens à sociedade. Basta ver nas campanhas políticas, quando os candidatos aos cargos administrativos ou do executivo dizem assim: deixe que cuidemos de você, deixe a prefeitura cuidar de você, o Estado cuidar de você. É exatamente isso. Eles vão subverter a verdadeira visão política que coloca o Estado no seu devido lugar, um Estado enxuto, pequeno e que deve cumprir o seu papel de protetor contra o crime. Nós temos a própria religião, o desprezo
desprezo, o asco que eles têm contra o cristianismo, contra o evangelho. Igrejas estão sendo destruídas a troco de nada. E eles estão fazendo isso por quê? Porque eles odeiam a religião cristã. Inclusive utilizam de todos os artifícios, usam a religião pagã civil, usam outras religiões, manipulam, na verdade, outras religiões para, de alguma maneira, envergonhar, diminuir e até destruir o cristianismo. Eles não concordam que as pessoas vivam democraticamente, cada um aderindo à sua própria religiosidade e tendo o respeito de todos. Não. Cristianismo, não. Evangelho, não. Deve ser destruído. E com isso nós vamos perceber que a mentalidade de esquerda, na sua ação destrutiva, revolucionária, eles vão contradizer dois aspectos que se tornam um absurdo. O primeiro é a verdade. Eles negam a verdade. E eu não estou falando aqui somente da visão relativista, de que não existe uma verdade, existem várias verdades. Isso em si só já é um absurdo, porque se ele está afirmando que não existem verdades absolutas e que existem verdades e todas elas são de igual modo aceitáveis, então a própria afirmação dele de que não existe verdade absoluta também não é relativo. É uma loucura. É como, por exemplo, dizer tudo é relativo. Sim, se tudo é relativo, eu pergunto, essa afirmação tudo é relativo é também relativa? Ou ela é absoluta? Se é absoluta, então existe absoluto. Se ela não é absoluta, é relativa, então ela não tem não tem sentido de nada, está esvaziada de sentido. Mas não somente isso. A afronta contra a verdade por parte da mente revolucionária está em mentir o tempo todo, em prometer mentiras, dissimulações, e eles movem uma grande parcela da população dentro dessas mentiras, com promessas que não são cabíveis, trazendo promessas que são impossíveis de serem realizadas, a não ser que haja um golpe de Estado ou uma ação autoritária. Eles mentem, mas também, para além disso, eles querem destruir a realidade. Querem destruir por todos os motivos que eu já coloquei aqui para vocês. A teologia, a história, a linguística, a biologia, a política, a própria visão de sociedade. Como que eles destroem a sociedade, criando essa polarização, nós contra eles. Nós somos antifas, nós somos contra tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é satânico na própria sociedade, colocando o resto como uma horda de demônios que querem destruir tudo e a todos, e eles são os paladinos, eles são os guardiões. E veja que, nesse sentido, eles polarizam a sociedade. E é por isso que nós vivenciamos hoje essa situação. Mas tudo isso mostra que eles querem destruir a realidade. Eu sou professor de história já há quase 30 anos. E eu posso assegurar que, na história hoje, no contexto de Brasil, os teóricos dizem a realidade, ela não existe. Se existe, ela é impossível de ser captada. Por que eles dizem isto? Porque eles vão dizer que tudo é construção. Se tudo é construção, como dizia Sartre, então, se a nossa realidade foi construída, eu posso destruir e construir uma nova realidade. Mas não somente isto. O problema é que eles fazem uma inversão brutal e fazem uma inversão perniciosa. Porque se a gente pensa em termos de conhecimento, qual deve ser a lógica? A lógica é a realidade se impõe sobre nós e para nós, e através dessa imposição nós construímos as teorias. Tudo bem que você pode ter aí várias teorias, mas com base na realidade. Mas a mentalidade revolucionária não faz isso. Aliás, ela nem poderia fazer isto. Ela faz o contrário. Ela cria a ideologia e aí traz esta realidade deles para o contexto dessa ideologia. Por isso que você percebe, eles defendem um sistema que é o socialista, o comunista, o progressista, que não deu certo em lugar nenhum ao longo da história desde a Revolução Francesa. Não deu certo. Todos os países revolucionários do século XX ruíram.
Os que ainda existem hoje são capengas, como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, estão se destruindo. A situação da China existe dessa maneira porque ela abraçou o capitalismo, só que não um capitalismo livre, mas um capitalismo de Estado. Então o capitalismo gerou riqueza e eles, no trabalho forçado, numa situação absolutamente questionável, eles têm crescido às custas da desonestidade. Mas de resto, todas as nações que vivenciaram o socialismo, e a própria China, a parte socialista da China é uma miséria. O que progride lá é a atualização do capitalismo, mas obviamente um capitalismo controlado pelo Estado. Isso é real, não funciona, mas insistem. Vamos manter a visão socialista, negam completamente a realidade. É por isso que esta mentalidade revolucionária, ela é perigosa e ela é destrutiva. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, você que está aqui pela primeira vez, se inscreva. Você que já está inscrito, dá uma checada, aperte o sininho, comente. Eu vou tentar responder aí todos os comentários. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e dos demais vídeos, por favor, compartilhe o máximo que você puder. Ajude-nos para que esse canal cresça e esse conteúdo possa se espalhar, certo? E também eu tenho outros vários vídeos, inclusive tratando dos pontos que eu coloquei aqui de forma particularizada, de forma mais detalhada. Dá uma olhada, checa os demais vídeos, eu creio que você vai gostar, tá certo? Siga-me nas minhas redes sociais e até a próxima.